Alô, amigos queridos do canal. Vamos falar um pouquinho do grande homem que conduziu seu povo pelo deserto. Vamos falar sobre Moisés, especificamente sobre a sua família. Então, vamos lá. Na narrativa bíblica, não fazemos presunção, mas vivemos a realidade de cada citação. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu feito, e cada um dentro da Bíblia teve a sua importância. Vários homens de Deus compõem-se grandes histórias e grandes fatos marcantes na Bíblia. Mas como que era a família de Moisés? Vamos descrever o melhor texto, o melhor contexto da vida deste grande líder espiritual. Vamos então começar a falar dos seus filhos, dos seus herdeiros. Os filhos de Moisés eram Gerson e Eliezer, que tiveram uma trajetória muito discreta. E simplesmente eles foram integrados à tribo de Levi, mas não herdaram a liderança sacerdotal que o pai passou para a linhagem de Arão. Os filhos foram importantes. Eles viveram com a família de Jetro durante todo o êxodo e depois se estabeleceram entre os levitas comum, com descendentes notáveis. Eles não tinham importância do pai. Dentro de detalhes sobre a trajetória dos filhos de Moisés, que eu estou me referindo a Gerson e Eliezer, esses foram os dois filhos que Moisés tivera com Zípora. Gerson, o primogênito, significa forasteiro, refletindo o tempo de Moisés lá em Midian. Eliezer significa Deus é minha ajuda, devido à proteção divina que Deus deu sobre Moisés. A mulher cuxita de Moisés, ela é mencionada aonde? Lá em Números, capítulo 12, verso 1, e amplamente identificada por comentaristas bíblicos como Zípora, a midianita com quem ele se casou anteriormente. O termo cuxita, ou seja, etíope, refere à região de Cush. Mas há debate sobre se indica uma nova esposa estrangeira, uma referência à aparência de Zípora ou um sinônimo para quê? Para Midian. Vemos que Zípora, no pensamento da maioria dos historiadores, eu disse dos historiadores, mas historiadores judeus, acredita que o termo descreve Zípora devido à sua beleza marcante, comparando cuxita com vista em termos da numerologia. Ou também pode ser, segundo os historiadores, devido à sua modéstia, agindo como uma pessoa justa, mas que Miriam e Arão sempre criticaram por sua origem, por sua descendência, por ser lá de Etíope, de Cuxi. Segundo historiadores, vamos lá, Moisés também teve outra esposa, cuxita, outra etíope. O grande historiador Flávio Joséfo, o maior relator historiador, relata que Moisés se casou com Tarlis, uma princesa lá da Etiópia, também durante uma campanha militar egípcia, antes de fugir para Midian. Tudo tem sentido, tudo leva a mesma referência. Dentro do contexto da região de Midian, alguns argumentam que cuxita era uma designação arcaica ou geográfica que incluía esta área onde Moisés viveu. Sim, o texto bíblico vai mais além. Ele utiliza essa união como um pano de fundo para a rebelião de Miriam e Arão. O que foi que aconteceu? Contra a autoridade de Moisés, resultando na punição de Miriam, com que ela adoeceu, ficou doente com lepra. Sim, a revolta de Miriam, o Senhor a puniu com lepra. Ela se rebelou. Mas voltando aos filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, eles tiveram uma trajetória discreta, como disse,
Repetindo, eles foram integrados à tribo de Levi. Mas eles não herdaram a liderança sacerdotal do pai. O pai era especial, que passou para a linhagem de Arão. Então, eles viveram como uma família de Jetro durante o êxodo e depois se estabeleceram aonde? Lá junto aos levitas, entre os levitas comuns, com descendentes notáveis. Reafirmando, no início da missão de Moisés lá no Egito, a sua esposa e filhos foram enviados de volta para casa, para Jetro, que era o sogro de Moisés que lá morava, retornando para eles apenas quando os israelitas já estavam no Monte Sinai. Portanto, passou um longo período sem a presença do pai. A Bíblia existe em 1 Crônicas 23 que os filhos de Moisés foram contados apenas entre os levitas comuns e nunca olharam ele como sacerdotes, que era uma posição exclusiva para descendentes de Arão, que era o irmão de Moisés. Assim, pensando bem, eles acompanharam o povo de Israel durante o êxodo e provavelmente entraram na terra prometida, integrando-se à estrutura levítica de serviço ao tabernáculo. Eu disse os filhos. A premissa de que os filhos de Moisés, o Gerson, o Eliezer, não entraram na terra prometida está incorreta, segundo o contexto bíblico. Eles entraram, mas não como aqueles grandes líderes, aquelas personagens importantes. Eles simplesmente faziam parte da tribo de Levi. Eles servindo como levitas comuns lá no tabernáculo, que cuidava do templo, do tabernáculo, cuidava das orações e consagrações religiosas, em vez de assumirem posições o quê? De liderança. Liderança civil, liderança militar, como foi Josué. Moisés foi quem não entrou na terra prometida, devido a um ato de desobediência, lá em Meribé, que está descrito aonde? Lá em Números 20, quando bateu na rocha, em vez de falar com ela, não santificando a Deus diante do povo. Ele cometeu um equívoco. Mas vale lembrar, vamos pensar, que Moisés se separou de Zípora. Um dia Zípora disse: ai de suas esposas, se foram obrigadas a profetizar, pois se separarão das suas esposas, assim como meu marido se separou de mim. Moisés cuidava muito das coisas de Deus. Na verdade, porém, apenas Moisés, ele precisou se separar de sua esposa. Para quê? Acabei de falar. Para estar constantemente à disposição e pronto para falar com Deus e conduzir o seu povo, tinha que falar a qualquer momento, e deixando de lado a sua esposa. Mas na trajetória de Moisés, o seu corpo não foi encontrado, porque a Bíblia em momento algum relata que o próprio Deus o sepultou em um lugar secreto, lá no vale de Moabe, para evitar que os israelitas transformassem o túmulo em quê? Em um local sagrado, um local de visitação, de idolatria. O relato está descrito em Deuteronômio 34:5 até o 7. Afirma que ninguém jamais conheceu a sua localização. Os principais pontos sobre o mistério de Moisés, do corpo de Moisés, incluem alguns detalhes. Diante da prevenção da idolatria, especialistas e tradições sugerem que, dada a propensão do povo de Israel para a idolatria naquela época, Deus ocultou o corpo para evitar que Moisés fosse adorado como uma divindade. Assim o Senhor fez. Mas vamos lembrar também da grande disputa celestial.
A epístola de Judas, em seu versículo 9, menciona uma disputa entre o quê? Entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de quem? De Moisés. Indicando que Satanás queria o corpo dele, talvez para expô-lo, para quebrar, para se tornasse mais um motivo de idolatria. E se assim acontecesse, o povo judeu iria idolatrar Moisés e deixaria de adorar a Deus. Este é o significado. Portanto, Deus o enterrou, diferente de outros profetas. Moisés teve um sepultamento realizado diretamente por Deus, destacando o seu papel único como líder, o grande líder. Algumas tradições religiosas sugerem que Moisés foi transladado, ou seja, levado ao céu sem morrer, interpretando a falta de um túmulo físico dessa maneira. Tem essas duas vertentes. A ausência do túmulo físico reforça a ênfase na mensagem legado de Moisés, não em sua veneração física, mas pelos seus feitos espirituais na condução do seu povo com sabedoria. Assim foi Moisés, diferente, um líder espiritual, e seus filhos não tiveram aquela mesma presença de liderança no meio do povo levita, no meio do povo de Israel. Moisés foi colocado como um apartado de Deus, um diferente do Senhor, uma pessoa especial, com muito pé no chão, com muita sabedoria, com muita paciência. Assim sendo, eu narrei as grandes virtudes de Moisés, a sua família, os seus filhos, e espero ter conseguido levar uma mensagem que possa te agradar. O meu muito obrigado por você estar no @canal Varal. Curte, compartilhe, participe conosco, inscreva-se, dê um like de positivo ou mesmo com a mãozinha para baixo negativo se você não gostou, não tem problema. O nosso objetivo aqui é levar a palavra do Senhor, nada mais do que isso. Portanto, eu fico grato e desejo a você os bens espirituais do Senhor Jesus. Amém, Senhor.